Boa noite a todos. Ambientação, vamos fazer a leitura do livro Vida Feliz, de Valdo Franco, ditado por Joana de Ângeles. Lição 144. Guia-te sempre pela decisão que produz a menor soma de prejuízo, a ti mesmo e a teu próximo. Antes de assumires compromissos, reflexiona a respeito dos possíveis resultados e mais facilmente saberás chegar àqueles que te proporcionarão melhores frutos para o futuro. Sempre que algumas vantagens para ti ofereçam danos para outrem, recusa-as, porquanto ninguém poderá ser feliz erguendo a sua alegria sobre o infortúnio do seu próximo. Isto equivale a dizer: não faças ao outro aquilo que não gostarias de que te fizesse. O que hoje percas a favor de alguém, amanhã receberás sem prejuízo de ninguém. Vamos fechar nossos olhos. Querido Jesus, agradecidos estamos, Senhor, por tudo que sempre recebemos em nossas vidas, Senhor. Pelo ar que respiramos, pela essa chuva que está caindo, pela oportunidade de trabalho, pela oportunidade de estarmos aqui nesta casa, Senhor, para aprendermos um pouco mais de seus ensinamentos. Que possamos prestar bastante atenção no que o nosso irmão vai nos passar essa noite, pois temos certeza que vai ser muito útil para nossas vidas. Te pedimos o seu amparo, o seu auxílio para que possa transcorrer tudo bem, Senhor, mas em particular pedimos pelo nosso irmão que fará o estudo da noite, que ele possa ser bem intuído, Senhor, para que transcorra tudo bem. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Agora vamos passar a palavra, para o nosso irmão. Esse nome aqui é meio complicado, hein? É para qualquer um não, hein? Mateu Sprovieri, morador de Bangu, né? A instituição que ele frequenta é Pedro de Alcântara, Avenida Ribeiro Dantas, 210, Bangu. E hoje estamos iniciando o mês da Educação Espírita e o tema: o jovem e seus conflitos. Pessoal, boa noite. Primeiramente, agradecendo mais uma vez o convite da casa para estarmos aqui em mais um momento. Já fui apresentado, né? O nosso amigo já me apresentou, mas a gente vai falar sobre um tema que vai falar sobre o jovem e os seus conflitos, né? E eu sou o Mateus, como eu já tinha falado. Eu trabalho no Centro Espírita Pedro de Alcântara, em Bangu, e também trabalho numa outra casa em Senador Camará, que é o Grupo Espírita Luz e Fraternidade. Em ambas as casas, eu tenho um trabalho voltado basicamente para a juventude espírita. Numa das casas eu sou evangelizador da juventude e na outra eu estou à frente, efetivamente, coordenando o trabalho de mocidade. E fiquei muito contente em receber esse convite para falar sobre o jovem e seus conflitos. Já tem aí mais de 10 anos que eu estou trabalhando com a mocidade espírita. E mesmo assim, não sou, nem posso me colocar como um especialista em juventude, porque sempre existem, como está aqui no nosso título, conflitos diferentes que, à medida que o tempo vai passando, eles vêm trazendo para a gente na casa espírita. Quando eu comecei a trabalhar com juventude, lá no finalzinho dos anos 2000, os jovens tinham determinadas questões a serem levantadas, determinados questionamentos, determinados conflitos, que hoje, iniciando 2023, a gente vê outro tipo de questionamento. Então é sempre legal a gente começar a colocar que os adolescentes e jovens adultos de 15 anos atrás não são os mesmos de hoje. Então sempre a gente vai estar encontrando
esses desafios diferentes com o passar do tempo. E a gente que está aqui, já adulto, trabalhando na casa espírita há mais tempo, cabe a gente, de alguma forma, ir se atualizando. Então é interessante a gente, quando a gente trabalha, a gente tem um grupo de juventude na nossa casa espírita, a gente está sempre antenado nesses conflitos, porque eles vêm trazendo esses tipos de questionamentos que a gente precisa estar atualizado. Então, o tema de hoje falando sobre o jovem e os seus conflitos. E que conflitos seriam esses? Quais são as coisas que hoje essa galera traz para a gente, que a gente precisa se antenar e de alguma forma tá ali como um ponto de apoio? Então a gente vai ver isso hoje. E quais as medidas que a gente pode estar tomando? Quais ações nós, enquanto espíritas e trabalhadores de uma casa espírita e a casa espírita como um todo, pode estar fazendo para trabalhar com essa galera mais nova? Então, eu trago para a gente agora, a princípio, um conceito. O que é o jovem, afinal de contas? E aí a gente tem o seguinte conceito. Esse conceito é um conceito mais científico do que filosófico. O jovem é a pessoa que possui a idade entre a infância e a idade adulta, muito relativa, por sinal. É difícil ter exatidão sobre a extensão da juventude devido a aspectos como maturidade, relações sociais e culturais, dentre outras coisas. Certo é que o jovem de hoje não é mais o jovem do passado. Isso aqui é uma fonte do IBGE. IBGE que, inclusive, está aí fazendo o censo, está quase, tá na reta final. E o IBGE classifica o jovem, em média, falando em estatística, a pessoa até 29 anos. Então, o IBGE considera no Brasil o jovem aquela pessoa, a pessoa que vem ali dos 12, 13 até os 29 anos é classificado como uma pessoa jovem. Só que essas questões aqui, que ele levanta como maturidade, relação social, cultural, dentre outras coisas, isso pode atrasar essa mentalidade de juventude, ou seja, a gente pode encontrar pessoas com mais de 29 anos que tenham pensamentos muito jovens, assim como nós podemos encontrar adolescentes de 16 e 17 anos que já possuem uma maturidade muito grande e já possuem uma vida praticamente adulta por conta de quê? Dessas relações sociais, culturais e por aí vai. A vida de uma pessoa ela pode determinar essa maturidade mais cedo, mais tarde. Então, por isso que a própria instituição coloca que essa idade entre a infância e a idade adulta ela é relativa. Então, a gente pode ter uma pessoa que já tem que já está fora desses 29 anos de média e ter, sim, uma mentalidade mais jovem ou maturidade nenhuma, enfim. Então, esse é o conceito trazido pela instituição. Então, os jovens são essas pessoas, né? E isso é que é importante. O jovem de hoje, estamos aí em 2023, não é mais o jovem de 2013, de 2003 e por aí vai. Por isso que eu comecei o nosso estudo de hoje falando que os conflitos são outros, os debates são outros, os questionamentos são outros. E a gente não pode generalizar falando assim, porque o jovem... Não, o jovem de 2023 com certeza tem outros conflitos do que o jovem
de 2003, que era a minha época de juventude, 2003, 2002, 2001, lá no início dos anos 2000. Eu vendo os meninos da mocidade espírita de hoje e eu, enquanto jovem de mocidade espírita, é outra coisa. Mas são todos jovens. Eu era jovem naquela época. Eles agora estão passando por essa fase de juventude. E a gente vai trabalhar em cima disso. E aí vamos começar. Vamos lá. O que os jovens enfrentam? O que a gente percebe nessa galera que está dentro das nossas casas espíritas e que tem a idade para estar na mocidade espírita ou em qualquer outro grupo de estudo, mas basicamente na mocidade? É o seguinte: primeiro, o período da juventude traz muitos prazeres, mas também pressupõe dificuldades. É muito legal a gente relembrar a época que nós éramos, há 20 anos atrás, nossa, como fazia isso, né? Hoje eu já não posso mais fazer tanto assim. Eu me lembro que quando eu tinha os meus 18 anos, eu pegava a minha bicicleta, saía lá de Bangu, onde eu moro, ia até a Faetec de Marechal Hermes, de bike. E eu fiquei, nossa, que barato, que legal. O meu condicionamento físico de jovem para hoje eu não consigo chegar nem no centro de Bangu direito de bicicleta, porque eu já chego esbaforido. Eu já lembro, nossa, quando eu era mais novo, eu tinha condicionamento. Pensando no lado da mentalidade, a gente chega hoje com determinados pensamentos, falando assim, de vida, de projetos, que há 20, 25 anos atrás, puxa, eu não pensava nisso. E até mesmo é interessante a gente reparar que a gente consegue mudar moralmente falando quando a gente coloca a mão na nossa consciência e pensa assim, poxa, quando eu era mais novo, eu tinha um pensamento X e hoje eu já tenho um pensamento completamente diferente, percebendo que houve uma evolução. E a intenção das nossas respectivas encarnações é essa mesmo. É a gente ir evoluindo com o passar do tempo. Não estacionar, retroceder nós não vamos. A própria doutrina espírita coloca. Mas estacionar o mínimo possível. É a gente perceber que quando nós éramos mais jovens, tínhamos determinados pensamentos, agíamos de determinada forma e que hoje a gente já não age mais, que nós evoluímos. Então isso é importante a gente colocar a mão na consciência e pensar nisso. Será que a gente conseguiu evoluir quando nós tínhamos lá os nossos 18, 20 anos e agora, para agora? Será que a gente conseguiu agir de uma forma que a gente consiga botar a mão e falar assim, caramba, acho que eu consegui dar uma crescida, uma evoluída. E aí, esse período aqui da juventude, o pressupor dificuldades é por quê? Porque é uma fase em que são necessárias muitas tomadas de decisão. O período da juventude é um período de tomada de decisão. Vamos pensar num jovem, numa jovem que está no 9º ano e vai passar para o 1º ano do ensino médio. Começa ali a tomada de decisão. Em que escola eu vou estudar? E que formação profissional eu vou querer ter? Já começa aí. Quando esse jovem ou essa jovem chega lá no 3º ano do ensino médio, entra um segundo conflito, vamos colocar assim. E agora? Vou seguir carreira universitária? Vou trabalhar? Vou fazer concurso? O que eu vou fazer da minha vida? E aí começa a gerar uns conflitos. Só que esses conflitos, eles não são somente materiais, como eu estou colocando agora.
Esses dois conflitos que eu coloquei são muito comuns. Eu escuto bastante com os meninos da mocidade que eu trabalho. Poxa, mas... eu não sei o que eu vou fazer, Mateusão. E aí começa a cabeça, né, a consciência começa a dar uma fervida. Como eu costumo falar com eles brincando, eu falei assim, vocês estão fritando muito o cérebro de vocês. Espera, calma, relaxa, vamos pensar. Então essas tomadas de decisões, elas não são somente escolares, acadêmicas. Existem outras situações. E que situações seriam essas? Essa aqui, ó, importantíssima. Formação de senso crítico e de caráter, que vai levar os jovens à reflexão sobre tudo que se passa no mundo. Esse período da juventude é um período de formação de caráter. Às vezes a gente olha para uma criança, já percebe mais ou menos que tipo de pessoa que ela vai ser quando ela se tornar mais velha. Mas é nesse período de adolescência e início de fase adulta que essa formação de senso crítico e de caráter aqui vai fazer com que eles questionem muita coisa. Vai fazer com que eles queiram, inclusive, abraçar muitas coisas também. Então faz com que eles tomem determinadas decisões. E que decisões são essas? Aí vai variar. São decisões pessoais. E que o livre-arbítrio, como a gente aprende aqui na doutrina espírita, vai ditar esse caminho. A escolha é dele. É nessa fase de juventude que eles vão começar a querer caminhar com as próprias pernas e a tomar as decisões. Essas decisões elas podem ser acertadas ou não. Só que o início da experiência dessa jornada começa aí. Hoje, mais adultos, a gente já consegue perceber que se a gente entrou por um caminho errado, a gente consegue parar, retornar, pegar a estrada principal até encontrar a saída certa para seguir o nosso caminho. O jovem ele vai pegar a via errada um pouquinho mais que a gente. Mas é a partir desse momento de experiência que a gente vai pegar, que a gente vai pegando, na verdade, quando nós estamos nessa fase, é que vai fazer com que hoje a gente adquira mais experiência. Pense mais vezes antes de fazer alguma coisa. Porque essas experiências lá de trás elas vão acabar moldando. A nossa consciência vai trazê-las de volta. E aí hoje, consequentemente, a gente relembra de algumas coisas que a gente fez enquanto nós éramos jovens e já consegue dar um pé no freio quando essas ações são equivocadas, obviamente. Porque quando as decisões são acertadas, ótimo, né? Quando a gente acerta, tá certo e tudo certo. Então é uma fase que vai levar essa galera a refletir sobre muitas coisas. São questionadores. E a gente que está aqui, por exemplo, na casa espírita, a gente tem que estar preparado, porque eles às vezes vêm com umas questõezinhas meio cabeludas. E cabe a gente responder. Às vezes os conflitos são tão grandes que eles vêm assim com algumas coisas, tu fica, meu amigo, mas vamos lá, em que a gente pode estar ajudando? Então, esse é um primeiro passo. É uma época muito boa, mas também é uma época que vai trazer inúmeros questionamentos
para a vida dessa pessoa e que, consequentemente, vai gerar essa formação. E essa formação aqui também vai depender muito do que ela tem, por exemplo. Muito porque ela tem por uma, entre aspas, liderança. Aquela pessoa que vai seguir alguém como um determinado exemplo. E aí chega num determinado lugar, mas eu estou agindo dessa forma porque eu estou me espelhando em alguém. Ou vê esse alguém que fala, mas percebe que age de outra forma e vai questionar. Vou contando uma pequena história sobre isso, que aconteceu há um tempo atrás, numa casa que eu trabalhava, e sem dar nomes. Uma certa ocasião, uma pessoa da casa que eu trabalhava pegou 2 jovens da mocidade na outra esquina do centro fumando. Aí estavam lá. Aí quando eles chegaram na casa, a pessoa foi lá e descascou os meninos, trazendo vários questionamentos. Trazendo, várias estatísticas. Por que fumar? Que não sei o quê. Isso está errado. E ensaboou os meninos lá. Na semana seguinte, eles voltando para a casa espírita, e uma cara assim meio fechada. Aí perguntaram, mas o que houve? Por que vocês estão com essa cara fechada? Ah, porque semana passada a gente levou uma ensaboada de determinada pessoa, e aí quando a gente estava durante a semana passando pela estrada, atravessando o sinal, a gente pegou a mesma pessoa fumando. E eles ainda falaram assim, com o bracinho para fora no carro, tio, assim, ó. Que complicado. E aí eles vieram em cima, mas por quê? Tá bom, eu tomei uma ensaboada porque eu estava fazendo a mesma coisa que a pessoa poxa. E vieram questionar. Aí o papel da casa seria qual? Na verdade, da pessoa seria qual? É mais fácil a gente admitir o erro do que chegar e simplesmente condenar pelo mesmo erro. Era muito mais fácil a pessoa ter chegado e falar assim, amigos, olha só, eu também fumo há muito mais tempo que vocês, muito mais difícil de largar, vocês têm condições de largar agora, se eu fosse vocês, largava agora. A diferença de consciência. É muito mais fácil se admitir e falar assim, ó, vai por mim, larga quanto tempo, porque eu não consegui. Eu estou tentando e é muito mais difícil, eu que já tenho muito mais idade que vocês. Ia ser muito mais fácil eles assimilarem, levarem isso para a vida deles, do que simplesmente chegar e apontar o dedo falando que aquilo ali era extremamente equivocado, que aquilo não é de Deus. E ainda por cima, sendo passível de flagra, como aconteceu. Eu me lembro da cara deles até hoje, eles empurradíssimos. Eles falaram assim, pô tio, não sei o que, isso aqui aconteceu. Aí eles contaram a história. E eles vêm mesmo. Ele é uma observação muito grande. Eles estão em constante observação. Então, daria para a gente trabalhar de uma outra forma. Mas, seguindo, isso aqui é uma coisa bastante preocupante, que é a falta de perspectiva. Há um tempo atrás, o próprio IBGE também fez aí alguns levantamentos e chegou a alguns números assim bastante críticos com relação à juventude e a falta de perspectiva dessa faixa etária.
As dificuldades enfrentadas diante das pressões sociais sobre suas escolhas às vezes desmotiva. E os preconceitos geram desgastes psicológicos e até mesmo físicos, levando alguns jovens a medidas extremas. O que acontece? O próprio IBGE, um tempo atrás, fez um cálculo e um cálculo bastante triste, que era sobre a questão do suicídio. E percebeu que havia uma concentração maior de jovens, né, nessa faixa que o IBGE considera aí entre 13, 15 até os 29, que cometiam suicídio e tinham uma taxa grandinha, era significativo. E que o próprio IBGE estava alertando alguns municípios, né, e as suas respectivas secretarias de saúde, para que prestassem atenção nessas taxas. E em entrevistas com as famílias e dentro das próprias fichas das instituições de saúde, percebiam que boa parte desses jovens que acabavam desencarnando, tirando a sua própria vida, era por causa disso aqui. Ou por conta disso aqui, por causa das pressões. Porque, principalmente no interior, a tendência é que o jovem ele seja herdeiro daquilo que os seus antepassados eram ou são. Então, por exemplo, se eu tenho uma fazenda, eu quero que meu filho herde a fazenda e ele fica ali na pressão de que você precisa me substituir. E parte deles estava mais querendo vir para a cidade grande mesmo, vir para a capital, para estudar. Era um ponto. Alguns jovens, infelizmente, passavam pressões por conta da sua orientação sexual. Nesse período que o jovem se descobre, começa a perceber com relação à sua sexualidade e, dependendo da sua orientação, se ela não é bem vista pela família ou pela sociedade, acaba desmotivando, gerando preconceito, esses desgastes levando alguns jovens a tomar medidas mais drásticas. São 2 exemplos que eu coloquei aqui, mas existem vários. Então, essas pressões que muitos deles colocavam, desmotivavam. Na minha época de jovem, existia uma pressão muito forte com relação à crença. Eu, graças ao bom Deus, nunca passei por isso. Os meus pais sempre foram pessoas muito abertas e falaram assim, se você não quer seguir a doutrina, pelo menos, meu pai ainda mais enfático, falou assim, não quer seguir a doutrina, não siga, só não tente me converter, porque eu vou continuar espírita, ponto. Eu tive sorte. Mas existem outros jovens que tinham essa coisa assim, eu não me vejo mais dentro do espiritismo, a família espírita, não, você tem que ser espírita. Mas eu sou, a minha família é de uma outra religião, mas eu me afinizei com a doutrina espírita. Mas a minha família não quer que eu seja espírita. Então você tinha essas 2 vias. Isso era muito forte na época. Hoje, a gente já percebe que existe isso ainda, mas num grau um tanto menor do que na época que eu era jovem, por exemplo. A gente percebe que hoje existem jovens dentro das nossas casas espíritas que estão indo ali por vontade de estar. Isso é muito legal. Outros ainda vão empurradinhos. Mas a gente já vê uma porcentagem um pouco maior de jovens que já estão indo. Mesmo que, ultimamente, aí já vem uma pesquisa de 2019, partindo do próprio CERJ, que é o que rege, né, o Conselho Estadual aí, Espírita do nosso Estado, que mostra que houve uma evasão
de jovens da religião espírita. Perdão, houve um aumento de jovens que se dizem espíritas, mas a gente percebe que nas casas espíritas a gente vê um número menor de jovens. Ou seja, então existem jovens que simpatizam pelo menos com a doutrina, mas que não vão a centro espírita nenhum, mas gostam. E aí quando se colocavam, falaram assim, não, eu simpatizo com a doutrina espírita, mas você frequenta alguma? Não. E aí inclusive existem algumas campanhas para trazer esses jovens simpatizantes para conhecer um pouco mais de perto. Então isso é interessante. Então um dos enfrentamentos que a gente tem é esse, é a falta de perspectiva, as dificuldades que são geradas por conta da pressão, seja pela família querer impor alguma coisa, pela sociedade querer impor alguma coisa, e que acaba gerando um desgaste. Então é um conflito, é um enfrentamento que os jovens ainda passam. E por último, é a questão do mundo. A gente já está num período aí de fim de pandemia, por assim colocar, mas a pandemia, 2021, esses 2 anos que passaram, e o início de 2022, foi uma época que gerou muita incerteza e que abalou bastante, não só os jovens, mas como um todo, o planeta inteiro se viu ali muito preocupado com a situação. Mas as incertezas abalam as estruturas emocionais de muitos jovens. Então, aquele período de março de 2020 até mais ou menos aí o meio do ano passado foi um período de muitas incertezas, porque tudo parou. E para o jovem que estava ali começando uma carreira ou querendo começar a sua vida social, teve que brecar tudo. E agora que a gente está começando a retomar. Essa retomada de vida social, acadêmica, escolar, do jovem, inclusive está fazendo com que algumas casas espíritas percebam que eles estão um pouquinho afastados. Porque é como se eles estivessem correndo atrás do prejuízo daquele período que eles ficaram em pandemia, em isolamento social. E essa corrente de retomada, que já vinha, entre aspas, coincidentemente, lá de 2019 para cá, ela está se intensificando para trazer esses meninos e essas meninas de volta para a casa espírita. Mas as incertezas abalam as estruturas emocionais. As relações virtuais estavam e ainda estão ficando cada vez mais chatas. Olha que coisa. Em 2017, 18, 19, a gente tinha aqueles jovenzinhos que ficavam ali na frente do computador e que era um saco para tirar. Sai daí! Quando entrou a pandemia e houve um estouro, um boom do virtual, eles começaram a não querer mais essa vida de tela, de relação entre uma tela e outra. No início foi muito legal, era um experimento novo, que legal, bacana, a gente está conseguindo se ver. Mas chegou um determinado momento agora, do início do ano passado para cá, que
o virtual foi começando a perder uma força muito forte. Sim, foi perdendo muito forte. Foi enfraquecendo de uma forma bem gradativa. Se a gente parar para analisar as nossas reuniões virtuais do início da pandemia, que as nossas casas espíritas tinham, sei lá, 50, 60 pessoas conectadas, e pouco antes de retornar ao presencial tinha 1/3 disso, pelo menos era uma realidade da casa espírita a qual eu frequento, que chegava a bater 80 pessoas numa sala virtual. E acabou, quando a última reunião virtual aconteceu, devia ter uns 15. E quando a gente anunciou que ia retornar para o presencial, a casa lá, todo mundo apareceu. Opa, ai, que bom que acabou. Então, assim, com o jovem a mesma coisa. As escolas eram virtuais, as universidades virtuais, os grupos de juventude virtuais. Então, isso foi enfraquecendo e eles foram percebendo que isso aqui está ficando cada vez mais chato. E isso aqui também é importante, a desistência e o adiamento de planos e sonhos de isolamento social, ainda como justificativa para o desânimo de parte da juventude. Ah, porque eu tive que parar, eu tive que desistir, eu tive que tomar outro caminho. Isso foi fazendo com que eles desanimassem. Então esses são os conflitos. Mas, para esses conflitos existem soluções. E que soluções seriam essas? Primeiro, cuidados. O que é cuidar? Cuidar é tomar conta de algo ou alguém, tratar de alguma pessoa, dedicar-se à pessoa ou coisa, prestando devida atenção ao que o outro necessita. E a juventude precisa disso, desse cuidado, desse carinho. Quando eles vêm para a casa espírita, né, ele se sentir acolhido. Isso é muito legal. Um outro ponto, família. A família ajuda e atrapalha em alguns momentos. E aí a gente tem que prestar atenção aonde que a gente está acertando e aonde a gente pode melhorar. Então a família é onde estão os amores e as desavenças. Principalmente nesse período de juventude que fica, né? Que os jovens falam, ai, que os meus familiares estão pegando no meu pé. Mas em contrapartida, quando acontece alguma coisa, eles correm para os familiares. Mas se não tem familiar para correr, existe uma outra rede de apoio, que é considerada a família não sanguínea, mas a família que eles têm pelo coração. Agora, a família é um laboratório para o mundo em sociedade. Não é de lá de fora para dentro, é aqui dentro que eu vou refletir para fora. São os responsáveis com os quais eu vivo, independente de ser de sangue ou não, é que vão me dar base para eu ser quem eu sou lá fora, na sociedade, na vida, no cotidiano. Então a família é um laboratório. Parte dali para fora. E quem aquele jovem é, muitas das vezes reflete o que a casa inteira que ele reside é. Quem é professor fala muito isso. Ah, porque o jovem é assim, muito assim. E aí quando a escola chama o responsável ele é idêntico. Ele fala, tá aí, tá, então tá explicado. Porque é um laboratório, é o exemplo. Se a família não dá esse exemplo, ele vai pegar na rua. E na rua ele pode acertar, ou seja, colar com a pessoa certa ou não.
E a família, se ela é estruturadinha, vai dar exemplos melhores. Ou, às vezes, aquele espírito já tem uma noção de que a família ela é mais desestruturada e que ele, tem alguma coisa errada aí, e ele aprende da mesma forma. Mas a família é um laboratório. E aqui é importante, é a grande incentivadora ou a grande desanimadora dos nossos jovens. Ela pode jogar o jovem para cima ou pode tentar, pela pressão, colocar um caminhão de areia nos propósitos. Aí a gente precisa achar um equilíbrio nisso daí. E a gente sabe que a gente não está na nossa família por acaso, né? Se a gente está ali é porque a necessidade da gente estar junto existe. A gente sabe que às vezes é meio difícil. E às vezes a gente sabe que é impossível. Mas a espiritualidade avalia tudo. E se chegar num ponto que a gente fala assim, é impossível e eu preciso alçar voo para evoluir, Papai do Céu está vendo isso e não vai chicotear quem falar que a minha família não é muito certa das ideias. Porque tudo isso é avaliado. Mas se aquele espírito percebe que há uma necessidade de procurar o seu molde de caráter em outra convivência, é o que está valendo. O importante é a gente estar evoluindo. O importante é a gente moldar positivamente o caráter. O Espiritismo, a doutrina espírita ela pode ajudar os jovens nesses conflitos que a gente está conversando. Aqui está, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, item 4, tem o seguinte dizer: reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas inclinações mais. É um período onde, se a gente consegue entender isso, quanto mais novinho a gente conseguir entender isso, melhor para a gente. Então, para o jovem, ela é uma grande aliada. Ela auxilia nas dúvidas morais, exercita a fé e a esperança e estimula o jovem à prática do bem. E aí eu estou falando de doutrina espírita, não estou falando do espírita, porque nós somos seres imperfeitos. Então, às vezes, se a gente mira em uma pessoa, a gente pode acabar se decepcionando, como aconteceu com os meninos, né? Acho que o microfone foi. Oi? Então, o que acontece? Como aconteceu na história que eu contei, de ter uma pessoa a qual era usada como exemplo e de repente essa pessoa vai lá, fala o que não é para fazer e está fazendo, aí a gente está mirando na pessoa espírita. Mas é interessante a gente mirar na doutrina, porque as pessoas são falhas. E se a gente mira, né, no exemplo das pessoas, que a gente pelo menos então tire as coisas boas, né, os proveitos bons. Que a doutrina espírita está ali certinha. Nós espíritas é que somos aí cambaleantes. Então o interessante é a gente focar na doutrina. É mais fácil a gente focar na doutrina do que na pessoa, pô. E aí ela ajuda, ela é uma grande aliada. Ela é uma grande aliada. E é muito legal ver os jovens interessados em estudar a doutrina espírita justamente para trazer para eles uma base.
E é muito legal a gente ver a transformação. E não é uma transformação forçada. Mas é muito legal você ver aquele jovem que está na mocidade espírita, no grupo de juventude, há 5 anos atrás, e ver esse jovem hoje, o quanto que ele já tem de bagagem. Isso é legal. A casa espírita. A casa espírita deve ser um lugar de acolhimento para essa juventude que chega questionando, que chega procurando um sentido. E aí a casa espírita é um local de zelo e de olhar carinhoso com a juventude. Aplicar com a juventude que chega à casa os fundamentos de acolher, consolar, esclarecer e orientar. Isso daí está lá como um dos objetivos principais das casas espíritas: acolher, consolar, esclarecer e orientar. O centro espírita não é lugar para ficar chicoteando ninguém e apontar falha. O centro espírita está aqui para a gente absorver os ensinamentos da doutrina espírita, colocar na cachola e levar para fora, para prática. E para o jovem é muito importante. A gente trazer eles para dentro do centro, para aqueles que estão chegando, e trazer essas palavrinhas aqui que são importantíssimas. Acolher o jovem, consolar nas suas dificuldades ali, nos seus problemas que eles podem vir a trazer, esclarecer, estudando a doutrina espírita e orientando da melhor forma possível. E passar para os jovens que estão na casa o sentimento de pertencimento ao grupo. Então, os jovens da mocidade do Centro Espírita Luz e Caridade, eles falam assim: eu sou do Centro Espírita Luz e Caridade. Eles sentirem parte dessa casa. Isso é muito legal. Fazer com que eles sintam essa vontade de estar aqui, de colocar que são daqui. Isso é muito legal. Um outro ponto é a evangelização. Algumas casas espíritas, como aqui no Luz e Caridade, que eu já até vim fazer estudo para o grupo de jovens daqui, as 2 casas às quais eu trabalho também possuem grupos de juventude. E algumas casas possuem a evangelização juvenil, que se chama, ou mocidade espírita, ou grupo jovem, que é um horário diferente da palestra, que a gente consegue trazer os conceitos da doutrina espírita com a cara desses meninos, dessas meninas que procuram. Aí a gente tenta dinamizar da melhor forma possível, trazer para uma linguagem que eles consigam compreender de uma forma mais clara. Então a evangelização juvenil é isso. A evangelização é trazer a doutrina espírita e os ensinamentos de Jesus para mais próximo do jovem. Então é chegar e falar: Jesus, naquela passagem, Jesus falou isso, e aí, para os dias atuais? E para os teus conflitos, e aí, como é que a gente resolve? É um momento muito aberto a debate, a conversação. É trazer esses ensinamentos para eles, de uma forma que eles consigam compreender. A tarefa do evangelizador: acolher, consolar, esclarecer e orientar. Fazendo parte da vida dos jovens com cautela de não ser invasivo. É a pessoa que está ali no cotidiano, mas sem a necessidade de trazer, de querer fazer parte de uma forma
mais ativa. Nós, evangelizadores, a gente ajuda e esclarece conforme aquilo que eles trazem. Mas eu já vi alguns evangelizadores estar ali assim: você está bem? Você está legal? O que está acontecendo? Você está legal? Não sei o que. Isso vai fazendo com que o jovem vá se acanhando. Então é à medida que eles vão atendendo, que eles vão trazendo, aí a gente vai conversando, a gente vai conseguindo atingir os nossos objetivos, tanto eles quanto a gente que trabalha com isso. E trazer um sentimento de paz e renovação de energia para enfrentar as dificuldades cotidianas. É para ele sair daqui, das casas espíritas, da casa espírita, melhor do que quando ele chegou. Então esse é o papel da evangelização. Às vezes ele chega aqui chateado e sai daqui com outro ânimo. Esse é o objetivo da casa da evangelização. E ações reais. O que a casa espírita, o que nós, enquanto espíritas, trabalhadores da casa, podemos fazer quando a gente se depara com um jovem e que esteja passando por alguns conflitos? Primeiro, orientação. Se a gente tiver como, a gente orientar, dialogar, sempre trazer para o papo, chamar para a conversa. Comunicação não violenta, não é ficar apontando o dedo para a falha. Reflexões sobre a vida, sempre fazer com que a gente pense, repense sobre as nossas ações, os nossos pensamentos e esclarecer, trazer a doutrina para a gente. Não julgar. Isso aqui é muito importante, porque às vezes eles vêm com algumas situações assim, que a gente já chega falando assim: nossa, mas não. É manter a firmeza, chegar e não julgar, porque assim como eles trazem esses conflitos, a gente que é adulto também, a gente tem vários conflitos. Então, o não julgamento é importante, para que os nossos jovens não saltem na vida sem planejamento, sem apoio, sem prevenção de risco. Então, que a gente consiga, dentro do nosso possível, na doutrina espírita, na casa espírita, na evangelização espírita, fazer isso com os nossos jovens. Para a gente terminar, cuidar do jovem é dar direcionamento e acolhimento sem julgamento. O evangelizador da juventude não substitui os responsáveis, mas pode auxiliar na formação moral. Não só o evangelizador, mas como todo trabalhador da casa espírita. E por fim, os jovens de hoje não são os mesmos de ontem. Para cuidarmos deles, é importante a gente sempre estar atualizado. Porque o que funcionou comigo lá no início dos anos 2000, quando eu era jovem, talvez hoje não funcione com um jovem de 2023. Então, sempre é importante a gente estar sempre atualizado, antenado, com a doutrina espírita sempre ali atualizando e acolhendo esses meninos e essas meninas que chegam nas nossas casas, porque com certeza, num futuro, nem precisa ser num futuro muito distante, às vezes eles ali, jovens mesmo, já estão dando tanto gás pela casa, pela causa, que cabe a gente só estimular cada vez mais. Então, gente, muito obrigado pela atenção, já desejando a todos aí um 2023 de muita paz aí para todos nós, que estamos começando o ano. Ótimo final de semana para todos, Papai do Céu nos abençoe. Agradecemos ao nosso irmão Mateus, que ele possa retornar em paz, em tranquilidade para o seu lar. Muito cuidado com essa chuva na estrada. Vamos fechar os nossos olhos. Querido Jesus, bondosos amigos espirituais, aqui estamos mais uma vez, Senhor, pedindo a sua ajuda, o seu amparo, para todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, Senhor. Que todos possam sentir as suas energias de amor, energias de paz, de saúde, de refazimento, Senhor.
e que essas energias possam chegar também, Senhor, aonde haja dor, aonde haja sofrimento, Senhor. Possa chegar naquele lar que se encontra em desarmonia, aquele pai de família que se encontra em desespero por estar desempregado, que ele possa ser auxiliado, possa chegar até os leitos dos hospitais, aos presídios, manicômios, Senhor. Esses irmãos que se encontram nas ruas, Senhor, possa receber também a sua ajuda de esperança, de dias melhores, Senhor. Enfim, Senhor, suplicamos a sua ajuda para todos os cantinhos do nosso planeta, Senhor, aonde haja dor, aonde haja sofrimento. Muito obrigado por tudo. Que assim seja, graças a Deus. Irmãos, muito obrigado, uma boa noite e até a próxima sexta-feira. Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz. Retorno presencial desde janeiro de 2022. As nossas reuniões públicas de quinta-feira, às 9h30 e sexta-feira, às 20 horas, retornaram presencialmente nos dias 6 e 7 de janeiro de 2022, seguindo os protocolos sanitários e conforme a capacidade de espaço, mantendo-se o devido distanciamento. Sugerimos que as pessoas levem suas garrafinhas de água. Não está havendo evangelização infantil nesses dias, devendo as crianças ficarem sentadas junto com seus responsáveis. Estudos 2022, presenciais ou online. Inscrições pelo formulário. Estudo sistematizado da doutrina espírita, a partir dos 22 anos. Presencial, aos sábados, das 16h30 às 18 horas. Iniciou-se em 5 de fevereiro de 2022. Online, às segundas e quartas quintas-feiras, das 20 às 21 horas, iniciou-se em 10 de fevereiro de 2022. Evangelização Espírita da Juventude, dos 13 aos 21 anos, presencial aos domingos, das 10 às 11h30. Iniciou-se em 6 de fevereiro de 2022. Evangelização Espírita da Infância e da Família, presencial para crianças de 3 a 12 anos, pais e responsáveis, aos domingos, das 10 às 11h30. Iniciou-se em 6 de março de 2022.